Olá, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre o Escória, do Marco Aurélio de Souza. Esse livro foi lançado pelo selo Lambrequim, lá de Ponta Grossa, em 2022. Ele está à venda, eu vou depois, na descrição do vídeo, deixar o link para você adquirir esse livro. E também peço que você se inscreva aqui no canal, que você possa, gostando da nossa conversa, possa curtir o vídeo, compartilhar com todo mundo, né? E quero também agradecer ao pessoal que tem entrado nos nossos vídeos e postado seus comentários, suas sugestões, reflexões. Isso é muito bom para a gente prosseguir com esse projeto aqui do outro livro. Te agradeço a presença, Marco. Muito bom estar contigo aqui. Valeu, Ricardo. Boa tarde, boa noite, sei lá quando as pessoas vão assistir esse vídeo, né? Mas, enfim, saudações aí a todos os que estiverem e forem assistir ainda a esse vídeo, né? E agradeço ao Ricardo aí pelo convite. Vai ser uma satisfação trocar essa ideia aí sobre poesia, sobre o meu livro. Massa, massa mesmo. Então, gente, o Marco, para quem não conhece, né? Ele é de Rio Negro, do Paraná, nasceu em 1989, é autor dos livros Ilusão, Desarranjo, Assombro Zen, Os Touros de Bazan, Anjo Voraz, Travessia, Conexões Perigosas e O Intruso. Caramba, quanto livro, Marco. Foi publicado em diversos periódicos e antologias. Ele é doutor em estudos literários pela Universidade Federal do Paraná, atua como professor de História na Rede Pública de Educação. O Marco também edita o selo de livros artesanais Olaria Cartoneira, mantém a página de crítica O Pulso, Decálogos sobre a Poesia Viva. E também idealizou e coordena o selo Lambrequim e mora em Ponta Grossa, no Paraná. O Marco, inclusive, a gente tem uma relação bem próxima já, né? Porque ele foi meu editor em duas obras já, né? No Vagal e agora no livro que está saindo aqui também pela Lambrequim, o livro Notas à Contraluz, né? É o meu segundo editor já. O Ricardo Corona, ele tem três, eu tenho 3 livros lá com o Ricardo e a Eliana, lá da Medu. Ele que se cuida, hein? É isso aí. Marco, que tal a gente começar falando... Primeira coisa, o que você pensou em falar sobre o Escória antes da nossa conversa aqui? Você estava aí antes de entrar aqui que falou, eu vou falar sobre isso em relação ao meu livro. Eu acho que o ponto mais óbvio, digamos assim, né, que é meio que inescapável aí sobre o Escória, é o contexto político, né, em que ele foi construído, né. Esse é eu acho que, assim, de um certo ponto de vista, é um trunfo do livro, porque as pessoas acabam se interessando também, né, por lerem algo com o que elas se identificam, né. E essas questões políticas tão urgentes aí do país, né? Então, acho que, em geral, leitores, né, que circulam aí pelos os mesmos espaços que a gente, eles acabam se identificando com os pontos de vista também, né, que estão expressos ali no livro, né? Mas, ao mesmo tempo, também gera um certo receio, uma certa apreensão, né? Porque sempre tem um risco maior das coisas ficarem mais datadas, né, no mau sentido, né, de se esgotarem de repente ali naqueles eventos. Embora nem todos os poemas do livro tenham esse aspecto referencial, né, de tratarem de eventos e acontecimentos da política recente no país, né, mas alguns deles sim, né, então tem um pouco essa coisa, né, essa questão sempre aparece muito, as pessoas comentam, né, porque tem esse fator muito positivo, mas também carrega aí um possível ponto fraco, às vezes, né, do próprio livro. Eu acho que esse é um risco que todos nós corremos, né, Marco? Porque se você for reparar, todos nós, de certo modo, temos escrito com algum pé no referente das notícias, né, principalmente, do que está acontecendo no país, e é inevitável que a gente tenha também, né, enquanto sistema de poesia contemporânea, se debruçado sobre esse tempo, né, tão controverso, tão problemático, tão horrível, né, para o país, para a nossa vida social também.
Beleza, mas a gente vai voltar a esses temas que você levantou aí, né? Para essa questão da atenção ao presente, como é que, sei lá, como é que daqui a 2 gerações, daqui a uma geração vão ler essa nossa produção, por exemplo. Mas antes, como é que você acha que o Escória se encaixa na sua produção literária, né? Eu não conheço todos os seus livros, eu li aqui, você tem um bom tanto de livros já, mas, por exemplo, né, Assombro Zen, né? Assombro Zen também é um livro que toca no nervo de muitas questões sociais, de muitas questões da nossa desigualdade social, da vida urbana, né? Desse cotidiano, às vezes mais desgraçado mesmo da nossa vida, mas não coloca ali os culpados, né? E o seu livro Escória já traz, né, essa turba fascista já diretamente ali no título. Talvez o Assombro Zen fosse um livro até mais romântico nesse sentido. Como é que você encaixa o Escória na sua produção literária? Então, essa é uma questão interessante, porque em todos os livros de poemas, né, que eu lancei, existem diversos poemas, né, que retratam população de rua, que retratam questões sociais, né, como você bem colocou ali, né, questões sociais problemáticas, né, enfim, que mostram esse lado mais nu e cru da miséria extrema, né, enfim, problemas urbanos. E que, na verdade, hoje não são nem só urbanos, né, mas a gente tem esse hábito de chamar de problemas urbanos. E eu acho que o Escória se encaixa muito bem dentro dessa produção, ou se relaciona muito bem com essa produção a partir desse viés, né? Tem muitos poemas aí dentro do Escória que fazem esse retrato, né? Que mostram então, o sujeito miserável no bar, que mostra o morador de rua, enfim. A diferença, talvez, é que, claro, né, além de ter uma série de outros poemas que são mais bem demarcados politicamente, que fazem essa referência política, né, e como você falou, muitas vezes apresentam até mesmo, né, uma visão sobre quais seriam os culpados desse contexto, né? Esses poemas, então, que são menos delimitados e tal, eles sempre apareceram nos outros livros, né? Não é uma questão nova, não é algo que eu pratiquei somente no Escória, né? Então, acho que esse vínculo aparece de forma bem forte, né? Nesses poemas que retratam, né, essa população marginalizada. Até curioso, porque quando aconteceu o lançamento do Escória aqui em Ponta Grossa, claro, estavam ali os amigos, os conhecidos, né, o pessoal que acompanha os lançamentos dos livros, né, e o papo foi muito centrado nessa questão política, né, e na mesma semana, uma das pessoas que levou o livro para casa, e né, acho que já tinha feito lá a leitura, entrou em contato, deu os parabéns, né, falou que tinha gostado do livro e tal, e falou assim, nossa, mas eu fiquei positivamente surpreso, porque eu não gosto muito de poesia política, né? A gente tem uma certa imagem do que seria a poesia política, né? E aí, pelo papo que vocês estavam tendo lá no lançamento, eu achei que não ia curtir esse livro, né? Ou que ia curtir menos do que, em geral, gostei dos demais livros aí, né, que você publicou. E aí ele falou, mas eu praticamente não sentia a diferença, assim, ele falou, claro que tá falando de política e tal, mas de certo modo é o que você já fez em todos os outros livros, você também estava falando de política, né? Então, acho que essa visão mais ampla, e que às vezes é perigosa também, porque a gente começa a dizer tudo é política, então nada mais é, e a discussão política de ordem prática também se perde um pouco dentro dessa coisa de que tudo é política, né? Mas acho que para a literatura, pelo menos para o que eu escrevo, isso cabe muito bem, assim, né? Os problemas políticos não se resumem só a aqueles que estão sendo debatidos por dois grupos que se enfrentam, né? Situação e oposição e tal, né? Enfim, sempre que a gente está
tratando de temas sociais, de certo modo, aquilo acaba sendo também um texto político, né? Embora, como eu disse, eu fique, às vezes, pouco à vontade com essa discussão, porque eu sempre tenho esse receio também de cair nessa coisa de que tudo é política e, bom, se tudo é política, então a política se dissolve e a gente não a discute mais com a seriedade que deveria discutir, né? Mas eu acho que esse vínculo é muito forte entre o Score e todos os outros livros não só de poema, mas todos os outros livros que eu publiquei, assim, eles trazem essas percepções de um mundo marginalizado, né, de forma bem escancarada, assim. Pois é, isso fica... Eu não tenho todos os seus livros aqui, infelizmente, né? Mas, por exemplo, aqui, né, no Ilusão, livro para o qual, inclusive, eu fiz o pós-fácil, né? Isso aparece bastante também. Nesse outro livro que eu tenho teu aqui também, Os Touros de Bazan, né? Isso também aparece em muitas das narrativas ali. Talvez, fiquei pensando, né, talvez a diferença do Escória seja justamente essa marcação mais assim num calendário que é muito mais circunscrita, né? Que é algo assim da era bolsonarista, né? Vamos falar com todas as letras aqui, né? E aí está mais circunscrito em termos de um calendário, a gente pode pensar assim. Mas em termos de temática, até em termos de voz, assim, eu diria que tem muita relação mesmo com esses outros livros que eu conheço aqui. Perfeito. Eu acho que alguns poemas, né, como eu disse, que retratam lá um morador em situação de rua, e aí passa lá não uso também a expressão, mas todo mundo sabe que é o típico bolsonarista, passa lá de caminhonete e joga uma garrafa na cabeça do mendigo, né, e tal. São situações assim que, embora dentro do contexto do livro elas alimentem, né, um discurso sobre o que estamos vivendo nesse momento, elas poderiam estar em qualquer, né, outro momento da história do país, porque a gente convive com essa desigualdade social abissal desde que o país é país, né? Então, nesse sentido, não são marcados, né, por esse momento do bolsonarismo. Mas, por outro lado, tem esses poemas, né, como, por exemplo, os poemas que retratam a pandemia, que são poemas mais de circunstância, inclusive, né, não, até fiquei em dúvida, alguns deles se colocava ou não colocava, se incluía ou não incluía no volume, né, mas achei que pela força também de relato de um tempo, né, já que o livro tinha essa proposta, né, ele aparece até dedicado ao excrementíssimo, né, que felizmente não está entre nós, né, no momento não está entre nós. Então, já que ele tinha essa proposta de deixar tudo tão bem delimitado, eu achei que esses poemas mais circunstanciais, ainda que talvez não fossem esteticamente os que eu mais me realizei ali, né, mereciam entrar também, né, então, para compor esse cenário. Sim, exatamente. Eu falei em termos de calendário, nessa perspectiva de que algo até, inclusive, pudesse ter acabado, né? Inclusive, foi uma pergunta que eu fiz para o Ademir Demarque, né? Quando a gente conversou aqui no canal também, inclusive vou deixar o link aí para você chegar na entrevista com o Ademir, quando a gente falou do livro dele, Baile de Máscaras. Perguntei para ele, e aí, você vai parar com essa série agora, né? Porque ele tem uma série de livros acompanhando a vida sociopolítica brasileira dos últimos 5, 6 anos aí. Daí a gente ficou justamente nessa discussão, né? A situação continua, né? Essas pessoas continuam, essas forças ideológicas continuam aí, essas forças econômicas continuam aí. Então, essa questão de se o livro fica datado ou não é um pouco relativa, né? Porque, como você bem disse aí, é estrutural, né? A gente tem esse legado colonial, né? Que persiste, né? Então, eu acho que dentro disso que a gente vem conversando aqui no início desse bate-papo, um dado bem interessante sobre esse livro, que eu lembrei agora, né? É que o poema
mais antigo entre todos os que já publiquei está no Escória. Tem um poema ali dentro que eu escrevi, acho que com uns 20 anos, assim, Aham. já faz bastante tempo, eu estava na faculdade, né? E todos os poemas daquela época eu acabei jogando fora, né? Porque invariavelmente os anos passaram e eu vi que não eram muito bons, né? E esse é um poema que eu guardei, porque eu achava que ele era muito simplesinho, assim, mas que funcionava, né? Mas nunca achei também lugar para uma moldura para ele, né? E aí, dentro do Escória, eu achei que funcionou muito bem, mas então é interessante, né? Porque é um livro muito marcado ali por esse momento do bolsonarismo, né? A maior parte dos poemas foram escritos durante a primeira campanha do Bolsonaro, né? Então, antes ainda de se iniciar o governo. Alguns ali já são de depois, tem até da pandemia, né? Tem alguns poemas que retratam esse momento. Mas a maior parte deles era daquele momento das eleições de 2018. E, no entanto, tem esse poema que é o mais antigo entre todos aí que eu tive coragem de publicar, que tá aí também, é o poema. Agora de nome eu me esqueci do nome dele. E vamos ler aqui o seu poema mais antigo aqui. É o Ao Pé Sujo da Letra. Esse aí é um poeminha dos 20 anos, assim. Que tal? Quer ler aí o poema? Eu Eu já vou tenho ficar um pouco outros também. constrangido, mas agora já que eu contei isso, né? Então, Poxa, tô, agora que você tô, tô contou. desculpado também, né? Então, Ao Pé Sujo da Letra. Depois de pedir, implorar, tremer os dedos por trocados, joguei a moedinha, 5 cents, com receio, observando as unhas sujas e a calça com respingos de tinta, manchas de barro e a garganta encoberta por barba dura de catarro. Ele me disse: vá com Deus. E fui tranquilo. O coitado vai ver, está assim, por deixar que Deus se vá com outros por outros lados. Então, esse é um poema bem simples, né? Assim, tipicamente juvenil, inclusive, mas que eu achei que valeria a pena inserir aí dentro do conjunto, porque. Eu fiz questão de Uh, marcar essa última estrofe aí, porque eu gostei dela, para ser bem sincero contigo aqui. Então, acho que você legal. começou bem, lá aos 20 anos, já e eu aqui lendo tanto tempo Então, mas depois. esse é o único que eu guardei também, o resto eu joguei fora, né? Uhum. Então, se eu guardei, também deve ter o seu motivo, né? Dentre aqueles poemas feitos ali naquele momento, era o que tinha talvez a sacada mais interessante. Pois é. É 20 anos, escrito aos 20 anos, né? Uma das coisas que eu assim, pensei lendo o teu livro é que ele tem uma dicção próxima do punk. Você acha que ele tem uma relação com essa estética punk, com essa coisa mais gritada? Como é que você relaciona ele com esse mundo da música pop? Eu não sei se você curte punk, eu acho que não. Você, pelas Eu suas curto, postagens, curto. é. Não, acho que sim, tem uma relação, sim. Embora a minha experiência com a música seja não tanto do punk, mas do heavy metal, né? Mas as coisas estão interligadas, né? Enfim, rock pesado, né? E, inclusive, acho que as vertentes mais relevantes do metal até hoje, né? Assim, as que hoje são mais praticadas, elas têm essa relação bem próxima com o punk, né? Thrash metal, metal extremo, assim, né? Veio da união com o punk, a velocidade, né? E não só o som, né? Mas a lírica mesmo, né? Que é essa coisa muito agressiva, né? Eu acho que isso aí realmente eu não saberia dimensionar, né? Porque são coisas que a gente não controla também, né? Não tem como dizer, isso aqui eu peguei dali, peguei de lá, né? Tudo que a gente consome acaba entrando no mesmo caldeirão de referências aí, né? Mas, mas eu acho que muito assim, esse estado de espírito, assim, de escrever dentro de uma atmosfera de guerra, assim, né? Eu acho que vem dessa educação musical do heavy metal, assim, do som pesado, né? Que tematiza muito, né? Uhum. Por exemplo, recentemente aí, o que eu
Um dos discos que eu mais ouvi, né, é Ratos de Porão, então, o último lançamento do Ratos de Porão, que tem, assim, uma similaridade enorme com esse livro aí, né, chama Necropolítica, o último disco do Ratos de Porão, né? Então acho que essas coisas se relacionam, sim. Não conheço, é recente? É agora? É, do ano passado. Essa volta agora, né? É de 2022. É um disco inteiro também sobre o momento da pandemia e do bolsonarismo. E, curiosamente, o Ratos de Porão existe desde os anos 80, né? Acho que o primeiro disco é 83, 84, por aí. E no ano passado eles ganharam. No ano passado, eles ganharam agora, né? Acho que saiu essa semana passada, se eu não me engano, o prêmio de artista do ano na Academia Paulista de Críticos, né? A CPA. E é muito curioso, né? Porque é uma banda que viveu no underground décadas, né? E, de certo modo, assim, 40 anos depois, ter um reconhecimento crítico, né? De uma das instituições mais importantes aí do país, né? É, é até algo que impressiona, assim, né? Algo tão inusitado que o João Gordo, vocalista do Ratos de Porão, compartilhou a notícia do prêmio deles com um kkk, assim, né? Eu pensei, nossa, é um espírito bem corrosivo também, né? Você ganha um prêmio importantíssimo, assim, de artista do ano e tal, e compartilha com um kkk. Tipo assim, não Massa. acredito que vocês me deram esse prêmio, né? Sim, sim, né? Esse kkk, de certo modo, aparece no teu livro também, né? Tem uma coisa irônica, sarcástica aqui em alguns momentos. Acho que eu vou até jogar essa pergunta um pouco mais para frente, só para eu não perder o ao pé sujo da letra aqui. Porque é o seguinte, relendo esse poema, né, enquanto você falava aí, eu lembrei que tem uma outra série aqui no seu livro, mais ou menos ali entre a página 82, 89, que cada um dos poemas compõe uma espécie de uma narrativa. E esse poema, O Pé Sujo da Letra, também, ele tem uma pegada assim, né, de uma situação. E que se aproxima dos seus contos, por exemplo, que eu conheço aqui nos Touros de Bazan. Como é que você, na hora da escrita ali, decide o que vai para o poema, o que vai para o conto, né? Por exemplo, nesses poemas aqui entre 82 e 87, ali, por exemplo, todos eles têm uma narrativa, tem uma personagem, tem uma situação ali, né? Eles bem poderiam ser contos também, né? É verdade. Eu nunca sei muito bem também quando é o momento que um poema vira conto, assim, porque dificilmente eu começo a escrever algo assim pensando em ser um conto. É, tem esse livro, né, Os Touros de Bazan, e tenho mais algum material guardado, assim, talvez um material que desse para fazer já um segundo volume de contos, assim, mas não é o gênero que eu mais pratico, né? É, mas toda vez que nasce um conto, assim, parece que eu estou pensando num poema e aí de repente eu percebo que aquilo ali não serve para poema e é melhor que se torne um conto, né? Mas eu não sei muito bem explicar quando é o momento que isso acontece. É, mas tem uma coisa que eu acho que é a da voz, né? Esses poemas, por exemplo, eles contam uma historinha ali, né? Tem uma narrativa, mas eles têm um narrador às vezes irônico, um narrador um pouco distante da situação em si, né? É, que conta essa historinha e tal, né? E, e os contos, geralmente, eu sinto mais necessidade de desenvolver aquilo como conto quando eu quero explorar melhor aquela voz, que não é geralmente essa voz genérica que eu uso nas narrativas que se tornaram poemas, assim, né? É, eu não sei explicar muito bem, mas nos contos eu gosto assim, quando eu entro numa voz que eu digo, bom, aqui tem espaço para jogar, né? Assim, dá para correr por esse campo, né? E o poema parece mais aquela coisa de tipo pênalti mesmo, né? Eu vou ter que fazer esse gol, né? Então, certas vezes assim, eu não sinto que tem esse espaço para percorrer aquele campo mesmo e criar algo é, mais extenso, mais longo, né? Uhum, sim. Você começou falando, né? Eu te perguntei o que você tinha pensado para trazer para a nossa conversa aqui. Você falou a questão desse risco do livro ter uma leitura, né,
só no presente, que ele se torne um livro datado, coisas desse tipo, né? E aí eu te respondi que, olha, então é um risco que todos nós estamos correndo, né? Estamos correndo, porque você pega, eu citei o Ademir aqui, mas a gente poderia citar, né, dezenas de poetas, né? Eu tenho um livro lá pela Medusa, o Algo Chega Tarde Demais, que a segunda metade dele é muito referencial também, pelo menos. E em geral, né? Como é que você situaria o Score em relação a essa grande massa de poesia, digamos, política que a gente tem produzido mais recentemente? Como é que você pensa, por exemplo, sei lá, que essa produção, você também é um estudioso de literatura, tal, como é que essa produção vai ser lida daqui, sei lá, 2 décadas, por exemplo, né? Será que o Escória e esses nossos outros livros todos vão envelhecer mais rápido que outras produções que a gente tem? Então, essa é uma pergunta bem difícil mesmo, né? Eu sempre fico em dúvida quando penso nessa questão, assim, porque às vezes eu paro para pensar também no contexto da ditadura militar, por exemplo, né? Que não foi assim muito pródiga em oferecer uma literatura que falasse abertamente sobre aquele contexto, né? Por diversas questões, né? Inclusive pelo próprio autoritarismo que era mais evidente e acentuado do que o que a gente vive hoje, né? Embora eu tenha lá minhas dúvidas também sobre o quanto, digamos que a intransigência ideológica dos conservadores naquele momento seja maior do que a dos de hoje, né? Mas esse é assunto para uma outra conversa, né? São dúvidas que eu tenho. Mas, enfim, é um período que eu acho que não produziu tanta literatura referencial, né? E que hoje a gente percebe que as pessoas sentem falta disso também, né? Então, acho que tem as duas coisas, né? Às vezes um texto muito referencial se torna datado, mas claro que também aí sempre entra a questão da elaboração formal, né? Você pode fazer uma coisa datada e aquilo ser muito, muito bom, né? Enfim, mas muitas vezes as pessoas também sentem falta daquela literatura que mais diretamente fale sobre um determinado tempo, né? Agora, também não sei até quando, né? A gente sente falta da literatura que fale sobre a ditadura militar, justamente porque o nosso contexto se relaciona de forma, né, muito óbvia com aquele, né? Então, eu acho que torna um assunto, torna um período, né, de predileção, né, para o estudioso de hoje, para quem se interessa por política, né? Então, eu não sei, eu acho que futuramente pode ter esse apelo também de, bom, queremos saber, né, o que as pessoas pensavam durante aquele momento, né, que eu tenho a mais absoluta certeza de que vai ser visto como um momento completamente execrável, né? Então, não existe outra possibilidade para um tempo em que se normalizou uma pandemia de centenas de milhares de mortos, e não só normalizou, né, mas se debochou de uma pandemia com essa dimensão, uh, ser retratado na história como outra coisa que não uma excrescência, né? Então, acho que desse ponto de vista também pode, pode que esses textos todos eles sejam uma experiência interessante para compreender também como foi a mentalidade das pessoas que viviam nesse período, né? Claro que ela se difere completamente, né, de acordo com posição política, do lugar social de cada um, né? Mas, querendo ou não, no mínimo, mostrando que esse não foi um período também em que a imbecilidade graçou completamente sem oposição, né? Que as pessoas estavam atentas a isso que estava acontecendo também, embora às vezes impotentes diante, né, do que está dado, né? Mas nesse sentido eu acho que como um relato histórico assim, né,
para além daí da questão formal, como eu disse, né, que aí a gente não teria, cada livro é um livro, isso tem que se avaliar, né, de forma individual, né, mas em conjunto, assim, eu acho que esse relato do tempo, assim, ele é bem importante. Bom, eu tenho a formação, a graduação é em História, a minha formação primeira é História, sou professor de História, então essas coisas sempre me chamam a atenção, eu gosto disso, né. Acho importante, né, ter essa visão literária também dos momentos históricos que o país vive, né. Então, para mim, isso sempre interessa, né? Agora, se isso vai ser algo geral e a dimensão disso, eu não sei, né? Não saberia dizer. Eu acho assim, tem duas questões talvez que a gente possa é, refletir sobre elas em relação a isso, né? Uma é que a nossa época exige posicionamento, né? A gente não se posicionar também nos leva para o outro lado, né? Necessariamente. Então, eu acho que nos últimos 10 anos a gente foi levado a se posicionar, de ambos os lados, inclusive, né? Ainda que eles não produzam poesia, né? Mas eles se posicionaram também, né? Se deram as caras, a gente sabe quem são, né? E de outro lado tem talvez assim, aí é um dado que você como historiador de origem talvez, né, entenda melhor, que é a forma como a gente se relaciona com o presente hoje, né? Você mencionou aí a década de 60 e de 70 com a ditadura militar, e ali talvez a relação que, né, os produtores e os consumidores de cultura, no caso da poesia, tivessem com o presente fosse um pouco diferente também, né? Talvez a presença da cultura clássica ou né, as literaturas anteriores, né, talvez fosse mais evidente e a literatura contemporânea menos. Mas essa é um impressionismo meu. Mas eu imagino que, assim, eu tenho vivido isso, né? O fato de ter criado esse canal aqui me fez ler literatura contemporânea, e também porque eu queria ler literatura contemporânea, né? Debater com os meus contemporâneos. Então, eu acho que é um tipo de atenção diferenciado que a gente dá hoje ao presente, né? Acho que tem um pouco isso também. Ah, com certeza. E eu acho que dentro dessa questão que você colocou, né, da atenção do presente e tal, tem as formas de consumir também, né, a literatura que se modificaram muito, né? Então, eu percebo hoje, por exemplo, o Escória, dentro, né, claro, da minha modesta rede ali de contatos de leitores, das pessoas que acompanham o que eu produzo, né? Ele teve uma recepção muito mais, digamos que, calorosa ali do que os livros anteriores, né? Isso pode ter várias explicações, né? Mas a mais óbvia é que esse consumo instantâneo das coisas também, né? A gente quer falar sobre o assunto do momento e quer falar e consumir de forma rápida também, não quer uma tese de 500 páginas sobre o bolsonarismo, né? Quer, de repente, o texto que nos confirma também, né? E eu acho que isso pode até nos enganar, né? Assim, dentro de uma dimensão histórica, sobre o que é bom, o que é ruim também, né? Dentro da literatura atual, né? Porque aí tem coisas que funcionam muito bem porque as pessoas estão sedentas para ouvirem justamente aquilo que aquele texto traz, né? E ele traz de forma muito direta, muito instantânea, muito próxima, né? Do que a gente vive, né? E isso talvez faça também uma fumaça sobre outras coisas que não estão tão diretamente abertas ao tempo, assim, né? A se colocar nessa discussão pública que é tão, né, efêmera, né? Que é a discussão na rede social, né? Bom, eu joguei ali, daí no outro dia já passou, já é outro assunto, né? Tem um texto interessante do Guilherme Gontijo, Flores, né? Em que ele relaciona, ele pensa a poesia política dos últimos 10 anos aí e faz um contraponto assim, entre poesia de revolução e poesia de revolta. E ele coloca essa produção contemporânea
ambiente, nesse âmbito aí da poesia de revolta, né? Ou seja, a gente está aqui, né? Você dedicou o livro aqui para mim, uma dedicatória bem legal, assim, que a gente se livre o mais rápido possível dessa escória, enquanto isso não acontece, que a gente possa ao menos desopilar a nossa raiva e a nossa indignação com poesia. Um grande abraço, beleza. Mas então, a revolta, né? Tá mais em jogo assim a revolta, ou seja, a gente não sabe ou não tem a pretensão mais de mostrar o que vai ser no futuro, né? De fazer uma teleologia, de ser utópico mais, né? E essa seria a poesia revolucionária que o Guilherme está identificando até as vanguardas ali e tal. Então, muda um pouco, né, essa relação com o presente, né, e com o futuro também, né? Perfeito. E acho que não é um problema só da poesia, só da literatura, né? Do próprio jogo político hoje, né? A esquerda sempre na defensiva, né? Apanhou de tudo que é jeito e tal, e a única coisa que sabe dizer é que, ó, vocês estão errados, né? Mas agora eu não sei colocar muito bem o que seria o certo, né? Algumas coisas a gente sabe, claro, né? Mas não consegue colocar isso no debate público, né? Para que isso se torne o ponto de discussão, né? Acaba que a discussão política está sempre com a esquerda na defensiva, apanhando muito e tentando dizer calma, calma, que vocês estão errados, né? Isso que vocês estão fazendo não funciona, nós sabemos que não funciona, está dando errado e já está dando errado agora, né? Isso, a gente vai colocando alguns remendos no navio enquanto ele está afundando, né? Exato. Um pouco por aí, né? Tem uma coisa que acontece no seu livro bastante, que é a discussão do lugar da poesia nesse contexto político, nesse contexto mais catastrófico, né? Talvez você pudesse explicar um pouco isso, porque muitos dos poemas falam sobre poesia, discutem, tem desde Isto Não É um Poema, tem uma série de poemas aí que, aquela da poesia sem partido. Então, tem uma discussão que ela é referencial e tem uma outra discussão que ela é de como esse veículo poesia vai fazer a abordagem dessa circunstância, né? Tem se você me permitir, eu vou ler um aqui que é um dos que eu mais gostei. Dá para sentir o cheiro daqui, na página 61. E ele traz isso daí. Talvez você pudesse comentar a partir desse poema ou do que você quiser aí. Iluminado, dá para sentir o cheiro daqui. Iluminados pelos mestres e musas ou evocando resistência ao sistema, buscando a língua das massas ou o requinte da forma vazia, embriagados por um elogio mínimo ou pelo narcisismo dos retratos à meia luz, tirados numa sarjeta de figuração, absorvido pelos jogos infinitos de linguagem e poder, ou com eles indignados, os poetas oferecem a um público inexistente o seu banquete indigesto, de merda e urina, reclamando ao mundo o paladar grosseiro. É realmente notável o alcance do seu trabalho. Dá para sentir o cheiro daqui. Então, esse poema bom, ele é, claro, né, é uma provocação, mas que é uma provocação que não é minha para com os outros poetas, né? É uma provocação que eu faço para mim mesmo também, né? Que põe em xeque, põe em jogo aí, né, o papel da poesia, o lugar dela, né, no debate público, enfim, para que fazemos poesia hoje, especialmente uma poesia engajada, ou uma poesia de teor mais politizado, né? Se ela não vai fazer parte desse debate público também, se ela não vai entrar verdadeiramente nessas discussões, para que eu estou fazendo isso, né? Então, acho que é uma tentativa também de provocar e, na verdade, inspirar esse debate, essa reflexão, né? Ao mesmo tempo que também, aí sim, acho que seria uma coisa não tão geral, né? Porque essa é uma questão geral, acho que todo poeta deveria estar preocupado com isso, né? Deveria pensar um pouco sobre isso, né? Sobre essas questões. Mas aí tem também uma que é mais
direcionada, uma crítica mais direcionada, assim, que eu acho que é um pouco a certa falsidade, né? Eu acho que, óbvio, né? Trabalhamos com a linguagem, o poeta é fingidor, né? Todo mundo já sabe isso, já está careca de saber, né? A gente trabalha com a linguagem, a gente está criando coisas, inventando coisas, e, aliás, quanto mais invenção, melhor, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje a gente tem uma certa falsidade que ela não é dada pelo texto, né? Mas me parece que ela está justamente no fato de o texto ser uma nota de rodapé da personagem pública que você consegue construir, né? Então, acho que esse poema também ele tenta provocar um pouco a partir desse viés, né? Tem ali, por exemplo, essa coisa do embriagados por um elogio mínimo, pelo narcisismo dos retratos à meia luz, tirados numa sarjeta de figuração e tal, né? Isso tudo não é a poesia do sujeito, né? É o próprio sujeito buscando criar uma imagem de si mesmo que venda, né? Uma imagem que mostre para a sociedade que ele tem algo de especial e por isso deve ser ouvido, né? Mas a poesia em si não é o que ele quer que as pessoas ouçam, né? Ele quer forjar essa figura pública que supostamente teria algo mais refinado do que esse paladar grosseiro, teria algo mais refinado para oferecer do que esse paladar grosseiro ali mencionado, né? Que é o paladar da sociedade, né? Está disposto a absorver, né? Então, eu crio uma imagem, né? Uma autoimagem, projeto ela, jogo ela para as pessoas, né? Ó, eu sou esse sujeito que está num pedestal falando de outra forma, ainda que esse pedestal seja uma sarjeta, né? É uma sarjeta de figuração. Eu sou o escritor muito louco, eu sou o novo Bukowski, coisas assim, né? E no final das contas o trabalho ali é o que menos importa, né? Ele tem esse alcance que chega pelo cheiro, né? Que não é um cheiro agradável, na verdade, né? Então, acho que esse poema tem esses dois lados, assim, né? Um lado que é um problema atemporal da poesia, né? Acho que é um problema que existe, que sempre existiu junto com ela, né? E um outro que é bem do nosso tempo, assim, que eu acho que é da busca pela, pelos seguidores, né? Por ser um popstar instagramável de rede social, assim. Sim. Eu estava reparando aqui que o seu livro, né, ele começa, o primeiro título é Poesia é Coisa de Viado, e ele termina justamente com isso, né? Posts a um jovem youtuber. Faz essa transição da poesia. Para Perfeito. isso que a gente está aqui agora, né? Pô, você me chamou de jovem, obrigado. Legal, mas até tem nesse último poema aí, se tiver algum carisma, vale até mesmo abrir o seu próprio canal no YouTube, mas evite falar em política, né? A Você vê gente que tem o falado teu aqui. canal tá todo errado, né? Os próprios comentários, né? São comentários ótimos que a gente tem aqui, e esse poema passa, né, com esse mote aí do evite ler os comentários, tal, né? Eu gostei muito desse fecho que você deu aqui. E da abertura também, né? Porque na abertura lá da Poesia Coisa de Viado, você põe um crítico que muito admiro, queixou-se de suposta alienação nos meus poemas. E, né, é um toque irônico ali que introduz o livro. Então, acho que está muito bem construído em termos de como você ordenou os poemas no livro, que afinal de contas não tem sessões, né? Mas é esse jato o tempo todo, mas ele tem algumas estações, eu diria assim. Ele tem um movimento ali que dá para a gente acompanhar. Uma das coisas, por exemplo, né, é a forma como você usa diferentes geografias no seu livro. Eu acho que isso é um dos ganhos do Escória, né? Você fala de Curitiba, você fala de Ponta Grossa, tem diferentes situações acontecendo, do Chile, né? Tem umas retomadas históricas também, né? Do Brasil, né? Que é algo predominante aqui. Então, tem essa outra dimensão. O poema falando sobre a poesia, tem essa dimensão da geografia. Acho que o seu livro
não vai ficar datado, ele é mais rico que essa circunscrição ao cotidiano político que a gente viveu nos últimos anos aí. Com certeza. Gostaria de ler um poema aí, Marco? Pode ser, vamos lá. Deixa eu escolher um aqui. Eu acho que então, para ficar um pouco com essa discussão mesmo, né, que percorreu aí o nosso bate-papo, né, do referencial e da fuga, né, desse referencial, eu vou ler um poema que ele foi, assim, ele surgiu com os dois pés muito fincados em uma situação específica, e uma situação histórica específica aí, né, da nossa história recente, e que a construção dele também foi muito referencial nesse sentido. E é o poema que acabou dando o título para o livro, né? O título do poema é As Invasões Bárbaras, né? Mas a palavra escória aparece ali, e foi ali que eu pensei em batizar o livro com o nome Escória, né? Eu vou fazer a leitura do poema e depois eu gostaria de falar só brevemente sobre ele, embora tenha aquela coisa das pessoas não gostarem que tente se explicar, né, o que eu fiz aqui e tal, mas nesse caso eu acho que é legal porque fala um pouco sobre o modo de composição do livro como um todo, né? Esses Então se dias, chama As Invasões Bárbaras. Oi? deixa eu só falar uma coisinha só, que é o seguinte, esses dias eu li um post no Facebook, justamente, e o camarada comentava assim, acho que ele estava citando, acho que era uma citação, nem lembro mais de ler tanta coisa, acho que era uma citação, ele falava assim, eu odeio escutar os autores que eu admiro falando, dando entrevista, esse tipo de situação, eu perco completamente o respeito por eles, pelo texto deles ao vê-los pessoalmente, ao ouvi-los, né? E é um pouco isso aí, né, que você acabou de Tem falar. muito isso. Não, e até porque muitas vezes entre muitas aspas, né, essa explicação que a gente dá sobre o poema, né, como ele foi feito, a partir de que ideia e tal, é, ela acaba simplificando bastante a experiência de leitura, né? Então, aí de repente a pessoa tinha projetado né, algo muito interessante em cima daquele poema, e aí quando ela vê o autor falando de forma tão simplória sobre o poema, ele perde um pouco também, acho que como se soltasse a bexiga, ela não estava amarrada, né? Parece que aquilo que encheu ela foi embora, né? Bom, esse poema As Invasões Bárbaras, ele começa ali com uma epígrafe, né, do Cavafis. Sem bárbaros, o que será de nós? Eles eram uma solução, à espera dos bárbaros. Mulheres e crianças fogem de bombardeios em Gotá. As crianças, Deus do céu, ninguém está fazendo nada pelas crianças. O sonho americano depende da construção de um grande muro. E por onde anda a ONU, que não cumpre o seu papel? Com 40 mil venezuelanos em Roraima, Brasil acorda para a crise de refugiados. Que voltem imediatamente para o seu país. Acaso fomos nós que elegemos seu governo socialista? Síria, crianças de guerra, crianças de morte. Não há lugar seguro, afirma a médica humanitária. E como invocarão aquele em que não creram? Em 2018, guerra na Síria deixou uma criança morta por hora. Como podem as autoridades fecharem seus olhos para essa matança? Senegaleses, haitianos, iranianos, bolivianos. Estamos recebendo tudo que é escória do mundo. Parece que ataram as mãos de todos os governantes do planeta. Por que só recebemos pessoas de países de merda? Sobe para 8 mil o número de etíopes que fogem para o Quênia. Queremos imigrantes de países como a Noruega. Síria. Guerra matou mais de 1.000 crianças em 2018. Refugiados. Mas o que temos nós a ver com isso? É cruel, desumano. O mundo virou as costas para aquele país. Não bastassem os nossos, agora temos que aguentar os pretos do Haiti. Venezuelanos chegam a São Paulo em abril. É preciso impedir esse absurdo. Enquanto estamos na internet, para cá se dirigem 40 navios de estupradores e terroristas muçulmanos enviados pela Síria. E as crianças, meu Deus, como é que ninguém faz nada? Síria. Imagens de crianças vítimas da guerra viralizam na web.
Vai deixando entrar para você ver o que farão os terroristas. Confio na palavra do Senhor. Jesus está voltando. Por que só recebemos pessoas de países de merda? E como invocar aquele em que não creram? As crianças, meu Deus, salvem pelo menos as crianças. Está migrando para cá a escória do mundo inteiro. Esse homem é o único que defende o cidadão de bem e fala sempre o que o povo de verdade quer ouvir. Construiremos um grande muro na fronteira. O juízo final virá em breve. O sonho americano depende disso. E a escória do mundo está voltando. Então, esse poema, eu acho que ele sintetiza bem aí um pouco a ideia, né, do livro e os processos de composição dele também, assim, nesse jogo com o atual, o instantâneo mesmo, né, e a tentativa de dar uma outra forma para ele, né. Basicamente, não tem verso nenhum meu aí dentro, né, esse poema todo foi sequestrado de manchetes e comentários das notícias que tinham essas manchetes. E aí é muito curioso, porque eu fui percebendo justamente isso, assim, né, que a gente tem essas manchetes, né, de guerra na Síria, crise humanitária, refugiados, enfim, uma infinidade, né, de manchetes assim, e as pessoas se dividem, às vezes, no mesmo comentário, entre denunciar, enfim, esbravejar contra o fato de que ninguém faz nada e as crianças estão morrendo, mas ao mesmo tempo dizer que não querem receber aquela escória e condenar aquilo ou culpar, como no caso da Venezuela, né, dizer, o problema é deles, o governo foi eles, aquele governo ruim que eles têm, foi eles que escolheram e tal. E aí tem essa ambiguidade dentro dos próprios comentários ali, né, que eram muito comuns e frequentes nessas manchetes, somadas às manchetes que também foram muito frequentes nesse período em que o livro foi composto aí, né, na sua maior parte, que era do início do governo Bolsonaro, o período da eleição ainda, né, em que o Trump estava governando também, né, e aí as manchetes relacionadas ao Trump, ao Bolsonaro, sempre são a de o mais profundo desprezo por aqueles que estão sofrendo, né? Isso é uma coisa incrível, porque não falha nunca, né? Então, ele vai ver a tragédia Yanomami, ele vai dizer, isso é coisa de petista, que estão querendo jogar para cima de mim. Ele é incapaz de dizer, né? Bom, o meu governo não estava sabendo sobre isso, ainda que fosse uma mentira, né? Não estava sabendo sobre isso, mas somos solidários, nenhum brasileiro deveria estar passando por isso. Qualquer coisa assim, é incapaz de dizer, né? E o Trump era sempre a mesma coisa, né? Então, ao mesmo tempo que a pessoa estava lendo a notícia sobre os refugiados da Síria, ela está falando sobre as crianças, e, meu Deus, nós temos que fazer algo pelas crianças, né? O que a ONU fez? Ela está aplaudindo o Trump dizer que queria receber noruegueses, não quer receber essa escória aí, por que só vem lixo para os Estados Unidos, né? Ele não quer receber esse tipo de gente, né? Enfim, então, nesse sentido, é um poema bem exemplar do que eu tentei fazer aqui com Escória, porque é o mais radicalmente preso a, ao discurso, né? Ao discurso que circula, né? Não é nem uma criação minha, né? É uma colagem, né? Com o discurso que circula e, claro, nessa colagem ela foi arranjada de um modo também para levar um tipo de reflexão que eu quero que o livro traga, né? Mas é o presente mais nu e escancarado, assim, né? Sim, com certeza. E a parte dos comentários eu não tinha percebido, né? Mas a parte das notícias, isso fica aí evidente. Tem outros dispositivos que você usa, né, nos seus poemas. Esse, por exemplo, faz esse trabalho de colagem, né? Tem outros em que você traz só a voz dessa escória. Tem outros que você põe a voz dessa escória e você introduz a tua voz, ou uma voz de contraponto, né, de certo modo, fazendo ou apontando a ironia daquela condição da voz da escória, né, ou fazendo a crítica direta a ela, né.
Então, tem vários dispositivos que você manipula para dar esse efeito, né, de gerar uma reflexão, né? É bem interessante. Um pouco a ideia por aí. E ainda tem, acho que um, uma outra entrada, assim, que são poucos poemas, eu acho em que eu explorei isso, mas que para alguns leitores até destoa um pouco, mas eu achei que é, era um recurso válido, né, para o livro, que é uma flutuação assim, sem esse julgamento, né? Como você comentou, tem alguns poemas que têm essa voz da escória e tem um contraponto crítico que deixa muito evidente que aquela voz da escória é, é, é equivocada, né? Mas existem outros poemas que essas duas vozes simplesmente flutuam igualmente ali, né? Que elas não, nenhuma delas consegue se sobrepor, né? E nesse sentido eu acho que também pega um pouco dessa confusão de vozes mesmo, essa polifonia extrema que a gente vive e que às vezes deixa a gente um pouco desnorteado, né? É, claro que quando você assume um lado, né, e isso é às vezes prejudicial, inclusive, né? Você assume um lado e você já tem a tendência de interpretar tudo a partir do grupo em que você se vê identificado, né? Mas quando você tenta ser intelectualmente honesto, o tempo que a gente vive ele realmente é muito ingrato para você para essa tomada de posição, porque algumas coisas são muito óbvias, né, bem evidentes, mas outras elas são realmente uma confusão de vozes tão grande que a impressão que dá é que você não tem muito bem o que fazer ali no meio a não ser ouvir tudo daquilo e, né, e lidar com isso, assim, né? Eu acho que o livro também traz um pouco isso, assim, em alguns momentos bom, será que ele está sendo crítico a isso ou ele, né, não, Uhum. porque não está muito bem posta a crítica ali, embora no conjunto do livro eu acho que sim, né? Mas em Sim. alguns momentos, em alguns poemas específicos, se eles forem tomados avulso, né, pode até parecer assim que bom, aqui tem uma certa legitimidade para essa voz, né? Que Sim. pessoalmente eu condenaria, né? Isso é algo que o Ademir Demarque faz uma referência, né, no, lembrando aqui, né, gente, a gente está falando do Escória, do Marco Aurélio de Souza, tem, esse livro tem uma orelha do Fabiano Calisto, e tem um texto introdutório aqui, um prefácio, a ignominiosa Escória Nacional, feita pelo poeta lá de Santos, o Ademir Demarque. E num determinado momento, né, ele está comentando de como você faz uso das expressões escatológicas, tal, fala-se como ele, e aí ele faz essa pergunta, né, não teria o poeta caído em uma armadilha espelhada? Mas depois ele faz, né, ele dá a resposta a isso. Gostei muito desse texto do Ademir, é um grande leitor, né, com certeza. Ah, Mas sim, viu? também. O Ademir, inclusive, eu sou grato a ele nesse livro, não só pelo prefácio, mas ele fez uma leitura prévia também, me ajudou um pouco a organizar as ideias, assim. Então, teve uma contribuição legal aí para essa forma final, né, do livro. E ninguém mais indicado até, né? O cara está escrevendo Então, ele com essa série de livros, né, nessa que, linha de que tempo vão já. bem nessa veia também. Isso. Marco, talvez assim você pudesse contar agora, para a gente ir fechando aqui, o que está vindo por aí, o que você está pensando, produzindo, né, escrevendo, e também, né, como é que o livro ficou pronto, como é que funciona o selo Lambrequim, como é que tá indo essa outra dimensão aí da tua atividade cultural também. E aí Ah, acho que a gente legal. fechando, se você quiser ler mais um poema, a gente pode ir ao final Maravilha. também. Então, bom, embora no momento eu esteja escrevendo pouco, isso já faz aí um ano e meio, talvez até um pouco mais, que é um período que eu estou escrevendo assim muito menos do que escrevi nos últimos 10 anos, né? Eu tenho muita coisa guardada, muita coisa mesmo, assim. Então, acho que se eu organizar tudo e quisesse publicar, né,
tudo que eu tenho guardado. Claro que tem algumas coisas que eu nem vou querer publicar, mas daria material aí para ainda muitos livros, né? E de modo que eu tenho organizado esse material também, enfim, para saber um pouco do timing de cada coisa, né? O Escória, por exemplo, né? Como eu disse, eu já vinha escrevendo esses poemas desde 2017, 2018, né? E até demorou um pouco para ele ser lançado, né? A ideia era que fosse durante o governo Bolsonaro, acabou sendo durante o governo, mas na fase final dele, né? E curiosamente, num outro período eleitoral, né? A maior parte dos poemas foram feitos naquela eleição de 2018 e ele foi lançado na eleição de 2022. Aliás, no lançamento em Rio Negro foi até cômico, assim, seria cômico se a gente não soubesse a tragédia que isso está levando, né, ao país, né? Mas passou gente na frente da livraria, gritou aqui é Brasil, sabe, esse tipo de coisa, assim. Então, eu acho que assim, que é uma coisa lamentável, mas ao mesmo tempo, bom, nesse momento mesmo que esse livro precisa circular, assim, né? Porque depois ele, embora possa ser apreciado poeticamente, ele vai perder um pouco dessa luz política, né? Então, assim, eu tenho bastante coisa que está guardada e eu nunca sei o que vai ser a próxima coisa que eu vou publicar, assim, sempre fico nessa indecisão até o momento que, bom, acho que agora o momento é para isso, né? Mas eu tenho um projeto no Profice que saiu agora essa semana, né? Inclusive, resultado, ele foi aprovado, mas aí tem aquela lista, né, de quem que realmente entra e não, nem todos os aprovados acabam ficando aptos à captação, né? Então, se entrar esse projeto, aí eu já sei que esse vai ser um livro que vai ter que sair, porque, né, vai estar com prazo de edital aí, né? Mas eu tenho outras coisas aí, né? Agora, um dos motivos de por que eu tenho escrito muito menos nesses últimos 2 anos aí, né, é justamente o Lambrequim, né? Então, o selo aí, pelo que eu lancei o meu próprio livro, né? E tenho lançado outras coisas, né? Então, também aí o livro do Ricardo, acho que a gente falou do livro, eu te mostrei ele quando ele não estava gravando, né? Notas à Contraluz aí do Ricardo, que acabou de sair, né? Tá, nem foi feito o lançamento ainda pelo seu Lambrequim. E em que eu tenho me concentrado realmente com uma intensidade assim bem notável, né? Eu tirei até uma licença da escola, né? Eu sou professor na rede pública, mas tirei uma licença da escola para conseguir organizar as coisas, para deixar esse selo bem montadinho, assim, pensando no que eu quero para ele futuramente, né? Não é um selo só editorial, é um selo cultural, então além dos livros tem mais um monte de outras coisas assim que eu tenho lançado com ele, né? Música em mídia física, camiseta, enfim, tem um trabalho cultural, mas produção de evento, né? Então, assim, no momento eu estou bem imerso aí nessa ideia do selo e produzindo várias coisas com o selo, né? Embora eu também tenha muito material guardado que eu espero publicar aí o mais breve possível, né? De certeza mesmo tem uma reedição que eu vou fazer esse ano e que é muito interessante, mas aí também é uma conversa que vai se alongar bastante, mas o meu primeiro livro, foi lançado em 2013, né? Ele está completando 10 anos, e é um livro bem juvenil, é um livro, né? Enfim, acho que se eu não tivesse publicado naquela época em livro, entraria na mesma lógica daqueles poemas que eu comentei, que acabei jogando fora, me livrando deles, mas é um livro que tem uma história muito curiosa por trás, porque ele fala sobre dois amigos que se veem numa situação complicada porque um deles está viciado em crack, e aí tem toda uma situação da impotência diante da situação, né? E aí a boa notícia é que esse romancinho, um pequeno romance, uma novelinha que eu publiquei lá atrás, ele era baseado em coisas da minha vida, né? Então esse amigo que é retratado no livro, ele de fato existia, né? E hoje ele está em processo de recuperação, já há algum tempo limpo, né? E escreveu uma autobiografia dele, né? Que aí vai sair pelo seu Lambrequim, então, e nessa ocasião ele, inclusive foi uma ideia dele, né?
pediu para a gente reeditar o Intruso com um prefácio dele, vai ter um texto dele e tal. Então é um livro que eu também estou bem entusiasmado para, vai sair esse ano ainda, né? Embora não seja uma coisa nova, né? Mas para reeditar ele com uma nova cara e com essa participação fundamental, né? E muito bonita, né? Que é a da pessoa que tinha sido ficcionalizada ali, né? E que agora pode colocar a sua própria voz, né? Sob a forma de um livro também, né? Então, acho que é algo bem legal. Então, galera que está assistindo aí, eu até deixo esse pedido aí para vocês seguirem lá as redes do Selo Lambrequim. Tá com o Lambrequim Cultural, Facebook e Instagram, para acompanharem essas novidades aí, ficarem sabendo do que vai rolar e tal. E acho que é por aí. Já falei demais, até, já bastante. Daqui a Não, pouco eu estou contando dos outros 10 livros que eu tenho guardado na gaveta aqui, né? mas por lá, né, inclusive, a gente vai deixar o link na descrição aqui da nossa conversa, né? Por lá você pode adquirir o livro do Marco Sim, Aurélio, você pode adquirir o meu livro, que saiu agora com leitura de uma série de poetas contemporâneos, né? Ficou bem bonito. perfeito. As redes sociais são @Lambrequim Cultural, e aí a loja virtual é no Minestore, né? lambrequim.minestore.com.br, mas acho que o Ricardo vai colocar na Vou deixar. descrição do vídeo, né? Deixar. A gente só não falou do verde e amarelo aqui, né? Que também tá presente no livro, né? E esse trabalho com essa espécie de bandeira, né? Que fica tremulando ao final aqui, que é um trabalho bem, bem bonito também. Difícil reproduzir aqui. Que tal se você lesse um poema para a gente fechar, Marco? Perfeito, vamos lá. Então eu vou ler o poema da contracapa, que é mais curto e eu Mas, acho que funciona bem também. E assim, né? Foi batizado como Brasil, né? Então, para a gente fechar um papo aí sobre um livro que se debateu tanto, né? Não debateu sobre, mas se debateu sobre o próprio país em que ele está, né? É um poema chamado Brasil. O Brasil, ao que parece, está em crise, brindando a bala com seus drinks de arsênico. Resignado a ver em si um mal congênito, quer do inglório executar outra reprise. E baila agônico entre a caritas e o crime, cuspindo ao pão que o faminto lhe implora, dizendo passe essa gordura e coma agora. Exalta aos berros a grandeza do regime. A missa omissa de domingo alivia a consciência que no fundo ele tem, mas não acaba com a sua anemia do que é belo e só vislumbra no além. Por isso, ao ver a minha face no espelho, sinto tristeza ao constatar que ele eu sou. Uma tristeza para a qual não há conselho ser esta noiva que o ódio desposou. Isso aí. Então, maravilha. Então, agradeço imensamente aí, Ricardo. Muito bom bater papo contigo. Parabenizo pelo canal. Iniciativa. Nossa, a gente que só para escrever uma resenha de um livro já sabe o trabalho que isso dá, né? O quanto a gente. O quanto tempo leva, né, para você não só fazer a leitura, refletir sobre aquilo, elaborar, revisar, enfim. Então, ainda ter que gravar, editar, tudo isso dá muito mais trabalho ainda, né? São sempre iniciativas muito louváveis, assim, né? Porque exigem uma disposição e um amor pela literatura, assim, que não é qualquer um que tem. Parabéns. maravilha. É também pela troca, né, cara? Assim, Sim. e é um projeto meu e da minha companheira, né, a Ana Beatriz Brau. Então, esse Então, projeto, né, estendo os parabéns a ela também. É que eu ainda não a de conheço, aí casal. eu acabei Pois até é, esquecendo dela aqui. claro. Ela participa de algumas conversas, já gravou algumas sozinha também, então tá indo, né? A gente tá tocando aí. Mas é isso. Te agradeço também, né? E semana que vem a gente está de volta aí com outro livro. Beleza? Um abraço. Valeu.